linha de defesa, ela é chamada de defesa inata. Gente, o que é uma coisa inata? Coisa inata é uma coisa que você já nasce com ela. Quando você diz, por exemplo, que fulano é um artista inato, quer dizer que o cara não aprendeu a ser artista. Ele já nasceu daquele jeito. E a defesa inata, ela é inata porque você já nasce com ela do mesmo jeito e ela não muda ao longo da sua vida. Ela é incapaz de se adaptar a diferentes tipos de micro-organismos, ela não é adaptativa. Ela, do jeito que você nasce, ela continua em você a vida inteira, eu vou dizer que ela é inespecífica. Quando eu digo que ela é inespecífica, extremamente democrática, né? Ela mata todo mundo do mesmo jeito. Para ela não me interessa se você é vírus ou bactéria. Se você é a bactéria fulana ou cicrana, ela vai fuzilar todo mundo do mesmo jeito. Dentre os componentes da defesa inata, nós temos alguns leucócitos. É o caso, por exemplo, moçadinha, dos neutrófilos. Alguém reclama, Landim, mas o neutrófilo não age somente contra bactérias. Beleza. Então, tanto o neutrófilo é inespecífico, porque para ele, tanto faz se é a bactéria do tétano ou a bactéria do cólera. Ele detona do mesmo jeito. É o caso dos eosinófilos. Ô, Landim, mas eosinófilo não trabalha somente contra parasitas, protozoários e vermes? Pois é, mas para o eosinófilo não me interessa se o protozoário é da doença de Chagas ou da malária, se o verme é lombriga ou se é solitária, ele ataca do mesmo jeito. Acontece com os linfócitos NK, as células assassinas naturais, que atacam vírus e câncer de maneira inespecífica. Não interessa qual vírus, qual câncer, o linfócito NK ataca do mesmo jeito. O segundo e principal componente da defesa inespecífica diz respeito, gente, à reação inflamatória. E aí, quando a gente fala em inflamação, tem alguns nomes relacionados com a inflamação que, inevitavelmente, eu queria discutir com vocês. Existe infecção, existe infestação, existe inflamação. Caramba, moçada, 3 nomes super parecidos, relacionados, mas que não são a mesma coisa de jeito nenhum. Infecção, gente, é a invasão do seu corpo por patógenos, por bichinhos do mal, bem pequenininhos, que são menores do que as tuas células. Quando eu falo, moçada, em patógenos menores que as suas células, é o caso, por exemplo, de vírus, é o caso, por exemplo, de bactérias, que são bem pequenininhos. Então, esses caras causam lesão do ponto de vista celular. Então, eles causam lá lesões nos componentes da célula. Eles vão detonar a membrana, vão detonar uma determinada organela e daí por diante. É diferente de quando você tem uma infestação. Infestação é a invasão do seu organismo por patógenos, por bichinhos do mal que são maiores do que as células. É o caso, por exemplo, gente, de protozoários. Protozoários, eles são unicelulares, mas as células são bem grandonas, então são maiores que as nossas células normalmente. É o caso dos vermes, que são pluricelulares. É o caso, por exemplo, de artrópodes. Peraí, Landim. Artrópodes? É. E aí, tu tá com piolho? Se tu tá com piolho, você tá com uma infestação. Você tá sendo invadido por bichinhos do mal bem maiores que as suas células. E, gente, como no caso, quem causa infestação é muito grande, ele não danifica pedaços da célula. Ele danifica várias células de uma vez. Ao contrário de um vírus, de uma bactéria, que vai acabar danificando um determinado componente da célula. Danifica a membrana, aí a célula morre. Danifica a organela fulana, aí a célula morre. Aqui não. Aqui um cara que causa infestação, ele vai detonar dezenas, centenas de células de uma vez. Ele não vai matando de componente em componente da célula, de célula em célula. Ele vai detonando várias e várias células de uma lapada só. Nesse caso, gente, eles vão causar lesões em nível tecidual. Então, eles vão matar várias e várias células de uma só vez. Se infecção e infestação são um ataque por patógenos menores ou maiores, inflamação é a sua resposta contra o ataque. Então, olha que, de uma certa maneira, inflamação é o contrário dos outros dois. Infecção e infestação é você sendo atacado. Inflamação é você
se defendendo. É exatamente a resposta contra vários tipos de agressões. Seja essas agressões biológicas, como um vírus, uma bactéria, um protozoário, um verme ou uma artrópode, sejam elas químicas, substâncias tóxicas, um ácido, por exemplo, lá, e ou mecânicas, né? Uma lesão térmica, uma lesão, moçada, lá, por uma pancada, nesse caso, um pé torcido. Na verdade, a inflamação, ela é tão inespecífica, mas ela é tão inespecífica que a inflamação age do mesmo jeito, seja lá como for. Então, no caso da inflamação, essa resposta contra agressões, contra lesões que podem ter várias origens biológicas, químicas, físicas, e o resultado vai ser exatamente o mesmo em todas as situações. Quando a gente, moçada, trabalha com a inflamação, todo o processo inflamatório começa lá com uma lesão celular. Ora, a célula ela é lesionada de algum jeito. E uma vez que a célula ela é lesionada, nós vamos ter a ruptura da membrana celular. A membrana ela vai arrebentar. Sim, Landim, e daí? E daí que quando a membrana arrebenta, do que é que mesmo a membrana celular é feita? A membrana celular é feita de lipídios e proteínas, fosfolipídios. No que a membrana celular arrebenta, nós teremos a liberação de fosfolipídios de membrana, componentes lá da membrana. Sendo, gente, que esses fosfolipídios de membrana que foram liberados, que a membrana arrebentou, devido, moçada, à ação lá de enzimas fosfolipases, isso aqui acaba sendo quebrado em ácidos graxos. Lembra, moçada, que o fosfolipídio ele é um derivado dos triglicerídeos. Triglicerídeos, óleos e gorduras, são ésteres de um álcool chamado glicerol com 3 ácidos graxos. O fosfolipídio é derivado disso. Ele é glicerol, só que ao invés de você pegar 3 ácidos graxos, você pega 2 ácidos graxos e o terceiro ácido é um ácido fosfórico. E Landim, não lembro de nada disso. Não lembra de nada disso? Ou tu vai dar uma olhada na aula de membrana, ou tu vai dar uma olhada na aula de lipídios para lembrar disso. Fato é que os fosfolipídios têm ácidos graxos na composição. Um desses ácidos graxos, ele se chama de ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico, ele é um tipo de ácido graxo, componente dos fosfolipídios de membrana. E uma vez que o ácido araquidônico ele é liberado, uma outra enzima chamada de ciclooxigenase. Gente, ela é apelidada normalmente de COX, tá? Ciclooxigenase. Inclusive, daqui para frente eu vou chamar ela de COX, para facilitar a minha vida. O ácido araquidônico é transformado em substâncias chamadas de prostaglandinas. E, gente, essas prostaglandinas, derivadas do tal do ácido araquidônico, são o principal mediador químico da inflamação. Em outras palavras, não vou dizer tudo, mas quase tudo que acontece na reação inflamatória é culpa das prostaglandinas. Então, prostaglandinas, o principal mediador químico do processo inflamatório, uma vez que ele é produzido, moçada, ele vai originar várias e várias características dentro da inflamação. O que é que acontece, moçada, na reação inflamatória? E por que que a inflamação ela é bacana? Por que que a inflamação ela vai ser legal aí pra gente? Ora, prostaglandinas, número 1, elas vão promover vasodilatação na área inflamada. Legal, né? No que dilata os vasos sanguíneos, chega mais sangue, né? Ora, moçada, uma vez que chega mais sangue, 2 coisas interessantes. Número 1, se aumenta o fluxo de sangue, aumenta o fluxo de leucócitos, aumenta o fluxo de anticorpos e, com isso, melhora as suas condições de defesa. Por isso que a inflamação é legal, porque a inflamação, ela, ao carregar mais sangue para a área inflamada, vai facilitar a gente, a sua defesa, porque vai ter mais leucócito e mais anticorpo. Alguém reclama comigo com razão. Ô, Landinho, eu estava jogando bola
pisei em falso, torci o pé, meu pé inflamou. Quando eu torci o pé, meu pé inflamou, por quê? Porque afinal de contas, a inflamação não é para melhorar a defesa? No pé torcido, eu estou me defendendo contra o quê? Porque no pé torcido não tem vírus, não tem bactéria, não tem nada disso. Então qual é o sentido de no pé torcido eu melhorar a defesa? Na verdade, a inflamação não é só para melhorar a defesa. Porque quando chega mais sangue na área, automaticamente chega mais oxigênio, chegam mais nutrientes e com isso, gente, melhora o reparo, melhora o conserto da área inflamada. Daí já aconteceu com alguém o desprazer de torcer o pé, na mesma hora ele fica inchadão, parece uma bola de tênis lá no seu tornozelo, dói pra caramba. E cara, aquilo ali aumenta a quantidade de sangue, né? Não é para você aumentar leucócitos e anticorpos para defesa. Naquele caso do pé torcido, não tem contra o que se defender. No pé torcido não tem vírus, não tem bactéria. Mas aumentando o sangue, aumenta o oxigênio e nutrientes, e com isso facilita o reparo, facilita a cicatrização. Então a inflamação é legal para melhorar a defesa, para melhorar a cicatrização. Outra coisa que acontece é que as prostaglandinas aumentam a permeabilidade dos capilares sanguíneos. Quando eu falo, moçada, que aumenta a permeabilidade dos capilares sanguíneos, né, são feitos por aquelas células endoteliais. Estou desenhando um capilar sanguíneo representado aqui em corte. Então você tem lá as células chamadas de células endoteliais. E, gente, está aqui a célula endotelial na parede do capilar. E entre uma célula endotelial e outra, nós temos o poro, né? Chamado poro capilar. Sendo mostrado que quando você tem lá prostaglandinas, elas aumentam a permeabilidade dos capilares. Por quê? Porque vai fazer os poros ficarem maiores. Vai fazer os poros ficarem maiores. Qual é a vantagem dos poros ficarem maiores? Ora, no que os poros ficam maiores, facilita a saída de material do capilar sanguíneo. Tanto é que você acaba tendo um extravasamento de plasma. A parte líquida do sangue começa a vazar para fora do capilar. E por que isso é interessante? Porque, gente, no caso de defesa, era uma vez uma bactéria aqui fora, frescando com o leucócito aqui dentro, e aí nem me pega. No caso, gente, o leucócito pode pegar sim. O leucócito vai lá, ele se espreme todinho pelo poro capilar, sai e vai atacar a bactéria que estava sacaneando com a cara dele. Nesse caso, né, gente, chamamos esse episódio de diapedese. Então o leucócito está aqui dentro, se espreme pelo poro capilar, o leucócito sai e aí vai atacar a bactéria que está lá de fora, detona a bactéria. A saída é a diapedese. Enquanto o poro ele é bem pequenininho, claro que a diapedese é mais difícil. Se você vai lá e aumenta a permeabilidade dos capilares, se você aumenta o tamanho do poro, facilita a diapedese. Ou seja, uma vez que facilita a diapedese, que facilita a saída dos leucócitos do vaso sanguíneo, taran, puxa vida, que legal, novamente, melhora as condições de defesa. Outra coisa, moçada, que as prostaglandinas vão fazer em você é causar dor. E alguém, com razão, briga comigo. Ô Landim, dor não é legal. Concordo, não sei vocês, mas eu não sou muito fã de sentir dor. Mas infelizmente dor é uma necessidade. Dor, moçada, é uma necessidade porque ela é um alerta de que tem alguma coisa de errado com você. Se não doesse, você não saberia que tem alguma coisa de errado. Então imagina aí, os rapazes jogando bola, né? De repente o cara vai lá, né? Torce o pé, se não doesse, provavelmente o cara ia continuar jogando bola e a lesão ia piorar. Entretanto, se está doendo, a dor é um alerta, a dor é um aviso de fechado para reparos. Enquanto está doendo, é porque o pé está sendo consertado. A dor é um aviso de para de jogar bola, caralho, senão seu pé vai piorar. Então a dor está te avisando que aquela região não está legal. Se você continuar usando aquilo, vai piorar a lesão. Então pare de jogar bola para ver se você consegue se recuperar. Então a dor, ela funciona como um alerta de que tem alguma coisa de errado com você. Por exemplo, né, moçada, a maior prova de que dor, infelizmente, é a necessidade, que existem algumas condições em que a pessoa não sente dor. Tem inclusive uma condição genética, em que o indivíduo não sente dor, ele não tem terminações nervosas para dor, e alguém
deve estar pensando, puxa vida, que legal, eu não sinto dor, que ótimo. Não, cara, é uma merda. Porque, por exemplo, o bebezinho, um clássico, né? Ele começa a puxar o cabelo dele, começa a puxar o cabelo dele, começa a puxar o cabelo dele, dói. Aí quando dói, ele aprende que não pode puxar, ele para. Quem, por exemplo, lá não sente dor, o bebezinho que não tem noção do universo, como funciona, vai puxar o cabelo até arrancar o cabelo, até arrancar o couro cabeludo. Você, bebezinho, vai pegar o seu dedinho e vai começar a puxar, dói, você para. O cara, por exemplo, que não sente dor, vai continuar até quebrar o dedo. Ele vai mastigar a bochecha até ferir. Ele vai enfiar o dedo no olho até arrancar o olho. Né? Criança, não tem noção, não sente dor, não dá limite. Então a dor, eu sei que é chata, mas ela é uma necessidade, ela dá limite para vocês. Né? Ela dá limite porque o seu corpo pode fazer, o que o seu corpo não pode fazer. E no caso da reação inflamatória, um alerta de que tem alguma coisa de errado. Inclusive, todos esses efeitos que eu estava descrevendo das prostaglandinas justificam, moçada, os 5 sinais cardinais do processo inflamatório. Ou 5 sinais cardeais do processo inflamatório. Ora, das aulas de geografia, né? Não tem os pontos cardeais, né? Que vão orientar você, norte, sul, leste, oeste. Aqui os sinais cardinais, eles são sinais que mostram que alguma coisa está inflamada. Então, como é que você olha para uma parte do corpo de alguém e sabe que aquilo está inflamado? 5 sinais que vão mostrar isso para você. Número 1, moçada, a região inflamada vai ficar inchada. Nome fresco para o inchaço, edema. Qual é a origem do inchaço, da inflamação? 2 coisas. Aumenta o fluxo de sangue. Uma vez que chega mais sangue, a região incha. Outra, extravasamento de plasma. No que o plasma extravasa, então vai acabar inchando. Né? Inclusive, quando você leva uma pancada na cabeça, incha, cara, a maior parte daquilo é plasma extravasado. Forma aquele galo, né? Na sua cabeça, o plasma extravasa. Torceu o pé, aquela bola de tênis no seu pé torcido, o pé inchado pra caramba, aquela bola no tornozelo, plasma extravasado. Ou tá com um calo, tá com uma queimadura, lembrem-se que o líquido que tem dentro do calo, o líquido que tem dentro da queimadura, queimadura de 2º grau, né? Que é aquela queimadura que forma bolha, é exatamente o plasma extravasado. A gente comentando lá que o sangue é vermelho por causa das hemácias, mas o plasma ele é amarelado. E aí nesse caso, né, incha, no caso lá, o calo, ele vai acabar tendo a ver com a inflamação, a queimadura vai ter a ver com a inflamação, o atrito do calo, o calor da queimadura, inflama, extravasa plasma, incha, chega a formar bolinhas nesse caso lá. Segundo sinal clássico do processo inflamatório, vermelhidão, né? Nome fresco para isso, rubor. Rubro, vermelho, rubor, vermelhidão. Ô Laninho, por que a área inflamada fica vermelha? Por que a área inflamada fica vermelha? Ora, moçada, porque passa mais sangue e sangue é vermelho. Então, no que aumenta o fluxo de sangue, sangue é vermelho e vai ficar mais vermelho. Terceiro sinal clássico da inflamação, calor. A área inflamada fica quente. Agora, por que ela fica quente? Porque aumenta o fluxo de sangue. E daí? E daí, no que aumenta o fluxo de sangue para a área inflamada, aumenta o atrito entre sangue e a parede do vaso. E no que aumenta o atrito com a parede dos vasos sanguíneos, atrito gera calor. Então, tá aí então, porque vai ficar quente. Quarto dos sinais do processo inflamatório, dor. A dor em si, ela é um sinal. Quinto dos sinais do processo inflamatório, perda de função. O que é que a gente quer dizer com perda de função? Ora, gente, você, por exemplo, está lá com o pé torcido, doendo, você não consegue pisar direito. Então, qual é a função do pé? Pisar. Entretanto, devido à dor, eu não consigo pisar porque o pé está doendo. Você está com o dente inflamado, então você não consegue mastigar. Qual é a função lá do dente? Mastigar. Devido à dor, entretanto, eu não consigo mastigar, está doendo. Então, a área inflamada, perda de função, aqui nesse caso, os 5 sinais clássicos do processo inflamatório. Cuidado, cuidado, muito cuidado, que quando você analisa esses 5 sinais, um deles, calor, ele pode ser local, ele pode ser somente na área da inflamação, ou ele pode ser geral na forma de uma febre, aqui na brincadeira. Então, febre, gente, é um componente, no caso lá, da segunda linha de defesa, da defesa inata nesse caso.
E por que mesmo que febre é interessante? Ora, porque uma vez que a febre ela vai lá e aumenta a temperatura, quanto maior a temperatura de um sistema, maior a velocidade das reações químicas, aumenta o metabolismo. E no que aumenta o metabolismo, aumenta automaticamente a produção de leucócitos, aumenta a produção de anticorpos. E no que aumenta a produção de leucócitos, no que aumenta a produção de anticorpos, automaticamente melhora as suas condições de defesa. Então lembre-se, moçada, que a febre, a princípio, a febre ela é legal. Então aumentar a temperatura, você faz isso de propósito para aumentar o metabolismo, para poder promover essa melhoria de defesa. Landim, quem é que desencadeia a febre? Quem é que desencadeia a febre? O mesmo cara que desencadeia o resto da reação inflamatória. Prostaglandinas são os responsáveis por desencadear a febre. Como que isso acontece? Como que as prostaglandinas elas vão fazer você aumentar a temperatura corporal? Ora, moçada, as prostaglandinas, bem como outras substâncias químicas, elas vão agir no hipotálamo. O hipotálamo é a região do sistema nervoso, que é o centro de termorregulação no corpo da gente. É quem vai regular a temperatura corporal, né? É que nem você pega, por exemplo, lá no ar-condicionado, tem aquele botãozinho para regular a temperatura. Digamos que o hipotálamo ele é o botãozinho para regular a temperatura do corpo da gente. Normalmente, esse botãozinho está regulando a temperatura em 37. Mas, prostaglandinas, elas vão mexer no botão para a temperatura subir e passar a ser além de 37. Truques do organismo para você, nesse caso, poder produzir calor e aumentar a temperatura. Na aula de pele, quando a gente estava falando sobre termorregulação, estava exatamente comentando alguns truques que o hipotálamo tem para aumentar a sua temperatura quando você está num ambiente muito frio, né? Comentando que quando você está num ambiente frio, sua tendência é perder calor para o meio, e já que no ambiente frio você está perdendo calor para o meio, você tem que compensar isso, segurando o calor em você e produzindo mais calor. Os mesmos fenômenos são acionados quando você está lá com febre, o hipotálamo lida com você como se você estivesse num ambiente frio. Por exemplo, moçada, lá vai você ter uma vasoconstrição na pele. Ora, aquela história de que toda vez que o sangue passa pela pele, ele perde calor para o meio. Se você contrai os vasos na pele, diminui a quantidade de sangue na pele, diminui a perda de calor. Diminuir a perda de calor quer dizer automaticamente que aumenta em você a retenção de calor. Então você começa a segurar calor no seu corpo. E aí você vai segurando o calor, a temperatura ela vai subindo. Além disso, moçada, nós temos o aumento do metabolismo basal. Quando eu falo em aumento do metabolismo basal, aumenta, moçada, lá a atividade das mitocôndrias. Aumenta a queima de nutrientes nas mitocôndrias. E uma vez que você vai lá aumentar a queima de nutrientes nas mitocôndrias, automaticamente você vai produzir mais calor. Inclusive, gente, que nem você no ambiente frio, você vai precisar de mais comida para poder produzir calor, você vai precisar de mais glicose, de mais gordura para jogar nas mitocôndrias e produzir calor, você com febre vai estar desse jeito também. É por isso que quando você está com febre, você fica tão fraco, né? Você fica tão indisposto, né? Afinal de contas, né, aquelas calorias que você estava guardando para suas atividades normais, para poder pensar, para poder andar, para poder estudar, para poder falar, cara, ao invés de você fazer isso, você está atacando fogo naquilo para gerar calor. Então aquela glicose, aquela gordura que seria utilizada nas suas atividades normais, está sendo desviada para produzir calor, para a febre acontecer. Então já que você está pegando suas reservas nutritivas e transformando em calor, vai faltar energia para falar, para andar, para pensar, para estudar, e lá você com febre vai ficar fraco, indisposto, literalmente, falta de nutriente. Porque os nutrientes estão sendo usados para gerar calor e produzir a febre, não vai sobrar nutrientes para outras coisas. Nós vamos ter, gente, o aumento do tônus muscular, o aumento no grau médio de contração dos músculos, né? Aumentar
o tônus muscular, aumentar o grau médio de contração muscular, inclusive promovendo às vezes tremores musculares, ora, aumenta o atrito, né? Então aquela história que quando você está às vezes com frio e na febre, muitas vezes você tem isso. Você fica lá se tremendo, se batendo lá, para o músculo esfregar no outro. E, gente, aumentar o atrito entre os músculos. E atrito gera calor. O resultado, tudo isso aqui. Tanto porque você contrai os vasos da pele e aumenta a retenção de calor, como porque você aumenta a atividade mitocondrial, a queima de nutrientes, o tônus muscular aumenta atrito, aumenta a produção de calor, na soma, você retém mais calor, você produz mais calor, e o resultado é que aumenta a temperatura corporal. No que aumenta a temperatura corporal, taran, exatamente o que eu queria em relação a um quadro de febre. Quer dizer então que as prostaglandinas vão aumentar a temperatura, mexendo no hipotálamo, fazendo tudo isso, tanto para você segurar mais calor, como para você produzir mais calor, para você esquentar, aqui nesse caso, exatamente o efeito da febre, né? A propósito, moçada, eu lembro lá para vocês que febre é muito legal, que febre é muito bacana, mas que nem tudo são flores, né? Febre tem um lado bom, febre tem um lado ruim. O lado ruim da febre, nesse caso, é que enquanto a febre ela é uma febre moderada, ela é uma febre, moçada, baixa, ela é interessante, né? Porque se você tiver uma febre muito alta, passou de 38,5, 39, 40, 41, eita, você tá lascado, né? Porque nesse caso, qual é o mesmo problema? Se aumentar demais a temperatura, ora, lá vamos nós ter desnaturação das enzimas, e o resultado, uma vez que você tenha desnaturação das enzimas, lá vai você ter morte celular. Então aquela clássica discussão, afinal de contas, febre é bom? Febre é boa ou febre é ruim? Depende. Febre moderada, 37,5, 38, etc e tal, ela é legal, ela melhora a tua defesa. Mas uma febre muito alta, ela já não vai ser interessante. E Landim, por que às vezes a febre ela acaba ficando uma febre muito alta, ela passa do ponto? Porque eu estava comentando que prostaglandinas, elas vão promover o efeito de febre, né? Prostaglandinas, elas vão fazer isso. Só que quando você faz isso, você começa a ganhar da bactéria, né? Porque quando aumenta a temperatura do seu corpo, febre moderada, você começa a ter um metabolismo melhor, então você vai começar a ganhar da bactéria. E a bactéria, moçada, quando vê que está perdendo, ela bota mais lenha na fogueira, né? Você tem lá toxinas bacterianas chamadas pirógenos. Não sei se alguém lembra desse nome, piro, quer dizer fogo. Essas toxinas bacterianas, esses pirógenos, aqui na brincadeira, são exatamente substâncias químicas que vão induzir a febre. Então, febre muito, muito alta, gente, normalmente é por ação bacteriana. Então, a bactéria, você naturalmente já fabrica febre devido à ação das prostaglandinas, mas a bactéria bota mais lenha na fogueira, no sentido de que a bactéria libera toxinas, e essas toxinas podem acabar induzindo febre, né? Tanto é que às vezes eu tenho que tomar um anti-inflamatório, que alguém vai lá e briga comigo, Landim, se a inflamação é linda e fofa, por que tomar um anti-inflamatório? Se a inflamação é tão legal, se a inflamação é tão bacana, se a inflamação melhora minhas condições de defesa, se a inflamação melhora minhas condições de cicatrização, né? Por que às vezes eu tenho que tomar anti-inflamatório? Porque a gente tem coisas em relação à inflamação que elas não são interessantes, né? Por exemplo, não sei vocês, mas como eu disse, eu não gosto muito de dor. Então, tá doendo? Que tal tomar um anti-inflamatório para poder bloquear a dor? Um analgésico, né? Para poder bloquear a dor. Você, por exemplo, tá com febre, e a febre, por exemplo, tá se aproximando de ficar muito alta, ora, moçada, que tal tomar um anti-inflamatório com efeito antitérmico para bloquear a febre? Então, nesse caso, o anti-inflamatório, né, ele vai agir contra dois aspectos da inflamação que não são muito legais, dor e febre.
Então, quando eu tomo anti-inflamatório, eu estou preocupado principalmente com efeito analgésico, bloqueador, e com efeito antitérmico, evitar uma febre muito elevada. Então, por isso que a inflamação é legal? É legal. Tem aspectos negativos? Tem. Dor e febre. E, nesse caso, o anti-inflamatório acaba sendo interessante.